o clínico ou o enfermeiro suspeitasse, levava a pessoa para a sala, ela se despia e eles faziam as fotos, e as fotos eram então organizadas para aparecer o que vocês estão vendo aqui, né, das manchas e tal, e isso ia então para uma fila no servidor da universidade lá. Esse projeto funciona ainda, tá? Lá da Universidade de Santa Catarina, que tinha então médicos dermatologistas credenciados em segundo nível. Então, olha a mudança de paradigma. Ao invés de você ter uma fila de pacientes aguardando a dermatologia, custo de deslocamento, você descentralizou isso, tá certo? E você tinha um grande servidor de gerenciamento de dados e imagem, tinha que ter um servidor robusto, que é transmissão de imagem de alta definição, então o volume de dados é razoavelmente alto. Esses dados seguem para o servidor, eles ainda não tinham nenhum tratamento de inteligência artificial. Na época que a gente foi, mas já tem uns 3 anos, 4 anos, sei lá, né? Por aí, né? Passou porque 2 anos da pandemia, queimou todo mundo, já tem mais 1 ano, então já deve ter uns 4 anos, que foi logo antes da pandemia. E aí, mas assim, o interessante é que hoje, vamos imaginar que no banco de dados, todos os exames que vão entrando e os médicos vão laudando em relação à imagem, hoje com a inteligência artificial a gente já poderia ter até a pré-laudagem, né? O que significaria isso? Significaria o seguinte: o enfermeiro tirou a foto, já sai lá na hora dizendo se é para encaminhar ou não o paciente. Se ele já entrou numa zona, porque esse trabalho era feito manualmente. Então, eles pegavam lá, tiravam as fotos, entravam numa fila do servidor, o médico fazia um laudo, devolvia para o sistema. Já era muito melhor do que esperar uma consulta com um dermatologista, tá, gente? Já era muito melhor, mas hoje ainda é possível fazer ainda de forma ainda mais rápida. Então, basicamente, o que a gente tinha aqui? A gente tinha cada espaço, cada clínica, a quantidade de pacientes que era atendido. Então, a gente tinha que fazer aquela ideia de, o que foi a pergunta para a gente? Quanto custa, porque lembra que eu falei com vocês que o custo depende da função de produção? Então, a pergunta era assim: quanto custa teledermatologia versus a dermatologia tradicional? Custa mais caro ou mais barato? É mais vantagem fazer tele ou fazer... Porque às vezes pode custar mais caro, né? Você comprando dermatoscópio, jogando em todas as unidades de saúde, treinando enfermeiro, link de internet para transmissão, né? Assim, poderia... Hoje a gente vê esses custos caindo muito, mas na época poderia custar mais caro. Então, basicamente, esse era o projeto. Então, a gente tinha que fazer aquela modelagem, igual nós vimos, das etapas e fluxos de produção, do lado de produção total dentro do... Aqui é o exemplo da farmácia, né? Mas pensando lá, né? A produção total da teledermatologia dentro do centro de saúde, né? Ou na rede conveniada, ou o médico eletivo, né? Que marcasse uma consulta, ou fazer um processo tele, né? Então, a gente fez isso, pegando diversas estratégias. Então eu criei esse exercíciozinho aqui para vocês, né? E aí pensando, né? Assim, a gente pensando, bom, quais seriam os custos diretos no atendimento convencional? E quais são os custos diretos no atendimento telesaúde? A gente pensando assim naquelas grandes rubricas. Então, se a gente começar na primeira, que seria recursos humanos, veja como muda, tá? Eu vou ter o dermatologista atendendo tanto no tradicional, no convencional, quanto na distância. A diferença que eu vou ter é de produtividade. Porque vamos imaginar assim, uma cidade lá do Rio Grande do Sul, de 10 mil habitantes, tem uma população de origem alemã, italiana, branca, muito sujeita a melanoma. Mas ela tem 5 mil, 10 mil habitantes. Aí você vai mandar o médico para lá. Então, quando você olha aquela produtividade que nós estamos vendo aqui, ó, que é a demanda, tá certo? Isso aqui pulverizado no território, na realidade você vai ter 10 aqui, 20 ali. Imagina Minas Gerais, cidades com 2, 3 mil habitantes. Mas, se eu for calcular o custo, então, eu teria que ter pelo menos alguma hora de dermatologista no tratamento convencional, ou pelo menos a referência desse paciente para uma unidade para fazer. Enquanto que esse cara aqui do lado de cá, ele vai estar com a produtividade total. Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer para ele? Para o médico, do lado de lá. Quantos laudos você faz por dia? Aí ele vira para mim e fala assim, eu consigo fazer 50 laudos por dia. Beleza. Quanto é que vale um dia seu de trabalho? Quantas horas você vai trabalhar para mim? 8 horas. Se eu te pagar 20 mil, tá pago?
10 mil, 8 mil, então você vai vendo qual é o valor que esse cara tem, então você consegue estabelecer facilmente. Claro que tem mais outros custos agregados, mas pelo menos em relação a esse ato de laudar, você conseguiu fazer. Agora, no outro modelo, você teria que colocar o cara lá. Então, nesses dois, você já está vendo uma vantagem do lado de cá na rubrica, pelo fato da produtividade. Mas do lado de cá, no telesaúde, eu tenho custos adicionais, né? Que serão os equipamentos que serão necessários para a transmissão. Porque, na realidade, o dermatoscópio, os dois vão ter que ter. Os dois modelos vão ter que ter. Porque o médico, no atendimento convencional, também vai ter. Ele não vai chegar lá olhar com o olho nu, ele tem um dermatoscópio para ele olhar. Então a gente foi planilhando isso. Então você consegue fazer os custos diretos todos aqui, ó, com os equipamentos. Aí lembrando que o equipamento aqui é depreciação, não é investimento. A gente mostrou isso na outra planilha lá antes. Tá? E aí fazendo esses custos, né, você consegue comparar o custo do procedimento. E aí, pegando aqui, deixa eu reduzir aqui, o que a gente fez então? A gente fez um super, hiper, mega trabalho, eu, a Ju e o Chico, a gente ficou, eu nem lembro como é que foi, eu sei que foram horas e horas e horas e horas sentados no computador, nós visitamos os locais. Por que a gente visitou os locais? Porque a gente não entendia da função de produção. Hoje eu falo com facilidade, né? Ó, o médico foi lá no posto de saúde, ele vai lá, mas assim, como é que era esse fluxo de trabalho? Isso. Do início ao fim aquele processo. Então, de novo, vou falar com vocês. Para fazer estudo de custo, você tem que entender da função de produção, do processo. Fazer estudo de custo sem entender do processo é loucura. Entendeu? Aí a Camila falou de manhã, que como é que eles fazem? Lembrando vocês, qual que é um método que faz quando não é o gasto? Painel de especialista. Aí eu fiz a crítica já com vocês, já falei das limitações disso. Porque o painel de especialista depende de onde o especialista trabalha em percepção de qualidade, valor e tal. Né? Mas é o que temos para hoje, como diria o Chico, né? Quando a gente conversa. Então o que a gente fez? A gente foi conhecer todo o sistema de atendimento e aí olha que complexidade. Eu achei que isso tudo ficou bonito, a gente não publicou isso. Né? Mas a gente publicou essa parte não, né? A gente publicou a outra só. Essa aqui com detalhado estudo de custeio nós não publicamos não. Não deu tempo, a gente fez muita coisa na sequência. Porque olha o nível de detalhamento. Para fazer, lembra que eu falei que o dado vem da unidade de atenção primária e sobe para a unidade de Santa Catarina ou para outro lugar? Esse aqui, gente, esse aqui é um outro tele, não é o teledermato. Esse aqui é o tele-ECG, eletrocardiograma. Tá? Mas é muito parecido. O cara lá na ponta faz o eletrocardiograma, transmite e um cardiologista lauda a distância. Tá? A lógica é muito parecida com a teledermato. Então, o que a gente viu? Eu preciso ter um cardiologista responsável técnico por esse serviço. Quanto que esse cara custa? Tá? E a gente foi fazendo, valor base, valor mínimo e valor máximo. Aí uma pergunta que vocês podem fazer, de onde que nós tiramos? Então, a gente vai para o mercado. Então, a gente foi calcular quanto é que estava a hora desses caras, considerando os valores que estão sendo informados no mercado para a contratação. Existem algumas fontes de dados para isso, né? Que são, como eu falei com vocês, existem estações de pesquisa de sinais de mercado de trabalho e existem também sites especializados em pegar a tabela CAGED, que é de pessoas empregadas e desempregadas, só para vocês entenderem, né? Assim, é muito detalhe, né? Mas não precisa guardar tudo, só para saber que existe isso. Quando uma empresa contrata alguém, ela tem que transmitir esse dado para esse CAGED. Então ela informa o salário, a formação, porque existe um código chamado CBO, que é Código Brasileiro das Ocupações. Então todo mundo que trabalha no Brasil com carteira assinada tem um código CBO associado à contratação dele. Brasil, a gente às vezes, sabe essas coisas assim? Na RAIS também. Então, é porque o que acontece? Imagina isso. A gente tem muita crítica do país, mas o país tem muita coisa, né? Que muitos países não têm, talvez até países desenvolvidos. Nós temos aqui no Brasil essa informação sendo transmitida, associando o tipo da profissão, não tem nenhuma crítica se isso é bom ou ruim, barato ou caro, simplesmente transmite para lá para eles terem controle de quem está empregado e quem não está.
para fazer quando fala assim, reduziu o trabalho informal, aumentou o nível de emprego. Essas que vocês veem na televisão, vêm dessas informações do cadastro e de outras pesquisas. Mas lá vai ter exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? CAGED, dezembro de 2019. Então, qual que era para essa CBO, que era médico cardiologista, tá vendo aqui os códigos CBO? Para essa CBO, que é médico cardiologista, qual que era o valor que estava colocado lá em função de horas. Então aqui tem, ó, a gente pegou, né, o cadastro direitinho e também fizemos pesquisa em outros sites. Então a gente sabia exatamente quanto um cardiologista poderia estar ganhando. E aí a gente teve só que decidir na tabela base, né, o que era, pegando lá na CBO, na lista, qual que era o valor mínimo, máximo, básico. Tá? Porque a gente tinha que entender na Constituição dessa... O que eu estou fazendo aqui, gente? Matheus, por isso que eu te falei daquela coisa da gente por área, porque eu consigo fazer nesse nível de detalhamento. Você consegue fazer o outro, eu consigo fazer esse. Aqui eu consigo exatamente a função de produção para a gente montar um serviço de telecardio. Para montar um serviço de telecardio, nós fazemos isso aqui. Foi muito interessante porque a gente visitou o serviço. E quando a gente visitou o serviço e foi conversando, a gente foi falando, olha, ele não tem isso porque a universidade paga para ele, mas isso tem custo. Lembra que eu falei com vocês que é muito comum no serviço público o cara falar assim, eu estou aqui no prédio do Hospital das Clínicas, às vezes está pago. Está pago porque alguém está pagando, mas tem custo. Tá certo? Da mesma forma, é o cara que, porque como é que começou esse projeto? Só para vocês entenderem. O Ministério financiava esse serviço, teledermato e telecardio aqui. E o Ministério queria saber se estava pagando muito ou pouco. Perdeu a referência, já estava fazendo milhões de procedimentos. E aí a gente foi contratado para fazer essa avaliação, né? Para dizer quanto custa. Quanto custa fazer isso? Qual que é o valor? E aí eu acho que foi muito legal o nosso processo de discussão, porque a gente não queria fazer o custo do telecardio da UFMG. Por quê? A gente não queria fazer o custo do telecardio da UFMG. Porque a gente queria fazer um telecardio que fosse para o SUS, independentemente de ser a UFMG, entendeu? Então, se o Bruno estivesse lá em Natal e quisesse fazer esse atendimento de telecardio lá, né, os caras mandar o ECG, qual que é o valor que o Bruno poderia pagar por isso, seja para ele produzir e montar a equipe estatal, seja para ele contratar no mercado. Então a gente teve que analisar a função de produção em detalhes, ir lá e falar, bom, quantos médicos você precisa? Como é que nós vamos modelar esse sistema? Aí tem a parte de informática, porque vai transmitir os laudos, vai ter um monte de sistema informatizado, né? Tem que ter faxineira. Aqui tá vendo o CBO da faxineira? Quanto ganha uma faxineira? A gente vai lá, consulta, é muito legal, sabe? Assim, eu sou suspeito, nossa, isso é horrível, mas eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de coisa. Né? Aí nós tivemos que dimensionar a estrutura que a empresa consome, né? Em termos de espaço físico e tal, com base no quê? Com base nessa capacidade instalada na UFMG, e a gente sabia quantos metros quadrados eles estavam ocupando no Hospital das Clínicas. Aí eu falei assim, vamos pensar? Quanto custa uma sala com, vamos imaginar que eles gastassem aqui, deixa eu ver quantos metros quadrados nós colocamos aqui, porque para quem é? 160. 160. Então, o Hospital das Clínicas fica na região hospitalar. Se você entrar aí na internet, nas imobiliárias e procurar loja para alugar na região hospitalar de Belo Horizonte, é caríssimo, né, Bárbara? Então você sabe o custo do metro quadrado. Então, por mais que o Hospital das Clínicas, seja público, seja da UFMG, tenha cedido espaço, aquele espaço tem custo. Ele poderia estar sendo ofertado para outro serviço, inclusive para a população. Então, o que a gente fez? A gente foi lá, para cada rubricazinha dessa, nós temos a tomada de preço dela, o microcusteio, tá vendo? Olha lá, imóvel, olha que interessante. Nós entramos aqui, ó, Zap Imóveis, ó, barra. Tá vendo? Aí nós saímos pegando imóveis na região, pelo menos 3, que desce para a gente parametrização para quê? Para a gente ter os intervalos, tá vendo aqui, ó? Mínimo, base, máximo do preço do metro quadrado. Então, gente, parece complicado e difícil, mas é lógico, é óbvio. Não, essas aqui todas tinham condomínio. Condomínio e portaria. A gente fez questão de orçar dessa forma. Você perguntou, a gente fez por quê? Porque senão eu ia ter que criar a rubrica portaria e condomínio. Por quê? Porque no Hospital das Clínicas ele não paga portaria nem condomínio. Entendeu?
Então, você perguntou mas certinho. Quando nós chegamos nesse ponto, nós falamos assim, eu preciso de uma loja que já tenha condomínio e portaria, porque senão eu vou ter que destacar essa rubrica. Entendeu? Para achar o custo dela lá no processo. Então, vamos voltar aqui. Estou terminando já. Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai então entendendo, licenças obrigatórias, alvará de vigilância sanitária, porque ela na prática funciona como uma clínica, não atende paciente, mas ela faz os laudos, então ela tem que ter um alvará, né? Treinamento, então precisava treinar as pessoas, capacitação, né? E aí aqui o pessoal que é agregado, mas que não é CLT. Então os meus médicos, no caso da Débora lá que ela falou, Débora, você que é muito parecido com o seu, sabe por quê? Nós estávamos falando da radiologia, tá vendo que eu tenho os médicos aqui, ó? Mas na prática a produção acontece de forma liberal aqui, ó, mas é igualzinho você falou, ó. Tá vendo? Ó? E eu tenho cardiologista júnior, intermediário e sênior para fazer laudo de ECG e laudo de Holter. Mas eu tenho aqueles caras fixos ali que são meu basal. Lembra que você falou na radiologia que quando você começa você tem que ter o cara fixo e aí... também, porque ele vai sair de um serviço para esse serviço. Exatamente. E você precisa ter um cara. Ele, para vir para cá, ele vai precisar pelo menos manter a receita até ele fazer a nova receita dele. Exatamente. Então a gente fez a mesma coisa aqui, só que a gente graduou, por quê? Porque a gente sabia que, quando a gente sabe, toda coisa que a gente vai fazer na vida tem uma coisa que é rápida. Qualquer serviço tem uma espécie de curva normal dele. Tem aquelas coisas da sua rotina que é facinho, que qualquer um faz. Tem aquelas coisas que é um pouquinho mais complicada, vai demorar nele. Tem aquelas coisas que tem que ter um cara sênior. Né? Mas a gente espera que o sênior seja um percentual muito pequeno da demanda, mas ele custa mais caro. Então, o laudo do cara sênior nosso, aqui ó, tá vendo? A gente variava brutalmente, sabe? Deixa eu pegar aqui a coluna que era. Acho que são essas colunas aqui, ó. Então, quando você pega o cara sênior, tá vendo ali, ó? Eu saio de R$15 o laudo para 160, 10 vezes mais caro. Tá? Agora, eu não posso sair pagando isso, eu tenho que fazer a composição direitinho do custo, porque eu tenho que entender que os problemas, as coisas que vêm de alta complexidade, que o trivial não resolve, eles devem ser 10 a 20% no máximo. Então, você vai colocar que isso aqui incorre em 10 a 20% daqui. Lembra aquelas barrinhas com a demanda do teledermatologia? Aquela demanda, 10 a 20%, você faz um intervalo, ela é para esse cara mais caro, mas 80% ou 90% é para o cara mais barato ou intermediário. A gente faz uma escala de demanda, tá? A gente faz uma escala de demanda para descer. Então, no final das contas, gente, os valores, quanto custa produzir o laudo via nesse caso, telecardiologia, poderia ser teledermatologia, tá? Não existe um custo sem uma função de produção, ou seja, sem uma demanda, tá? Sem que a função de produção esteja acontecendo. Você tem que ter a função prevista e você tem que ter a simulação da quantidade. Porque essa estrutura de custos aqui, ó, aqui em cima, você está vendo? Essa aqui são custos que vão incidir de forma fixa. É o cara da radiologia que a Débora contratou e que vai receber o salário dele no final do mês, mesmo que não tenha paciente da radiologia. Tá? Então, se eu calcular o custo do tele com um paciente, você vai entender que ele é muito mais caro, né? Vamos ver isso acontecendo? Então aqui nós temos o gráfico. O gráfico para a gente ver isso acontecendo. Olha que interessante. Então, olha, nós pegamos lá a produção, né? Ó, desculpe, aqui era para entender custo unitário desse lado e aqui demanda. Então, se a demanda fosse muito pequena, o custo era muito alto, gente. Por isso que quando a pessoa vira para mim e fala assim, qual que é o custo disso? Eu falo assim, qual que é a demanda na função? Onde que você está? Entendeu? Aí no SUS fica muito fácil, na maior parte das avaliações econômicas, Bruno, que a gente analisa, vou estar analisando agora, porque você já tem um histórico de demanda. Então, quando você vai calcular o custo de determinada coisa, você já pega 1, 2, 3 anos para trás. Porque o SUS, graças a Deus, trata tudo, mesmo que seja de forma convencional. Normalmente, não existe
Não existe nada que cause sofrimento que o SUS não dê algum tipo de tratamento. Pode não ser curativo, pode ser só paliativo, mas tratamento vai ter, principalmente se causa dano à pessoa. Então, o caso da AME, nós não tínhamos medicamento para AME. Pô, mas uma criança que não consegue respirar por si só vai ter que ser entubada. Ou ela vai estar entubada em casa ou ela vai estar entubada no hospital. Então, você tem esse custo lá produzido de quanto custa uma intubação. Então, eu já sei qual é o gasto que o SUS tem e essa é a minha proxy de custo. Mas se for uma coisa nova que eu não tenho, aí o que nós temos? Um painel de especialista, mas eu também tenho que estimar a demanda. Porque o custo depende da produção. Lembra daquela curva que eu mostrei para vocês? Então aqui vocês estão vendo. Então o que a gente falou para o Ministério? Isso aqui, o Ministério meio que pirou com a gente, sabe? Ele fez umas perguntas complementares. Mas ninguém nunca fez isso aqui que eu saiba para o Ministério dessa forma. Eu nunca vi em relatórios do Ministério o que a gente fez para eles nesse estudo. Que ele falou para ele assim, ó, se a demanda tiver entre 17 e 20 mil laudos por mês, ela vai custar R$14. Tomando como unidade padrão aquela unidade de gestão do telecardio que vocês viram ali. Eu tenho que padronizar ela, é uma unidade típica de gestão do tele-ECG, do telecardio. Se a demanda aumentar para 32 mil, desce. Mas olha que interessante, não sei se vocês repararam isso aqui, ó. A demanda aqui, ela é 20 mil, né? A demanda aqui é 46 mil, tá vendo? Ele não vai cair necessariamente proporcional. Porque aqueles custos têm funções diferentes, eles não são custos lineares. Entendeu? Então aí você vai vendo, né, os cenários. Então aqui o que nós modelamos? Demanda mínima, que a gente entendia, com base no histórico de demandas do SUS, a demanda base, que Minas Gerais trabalhava, tá? E a demanda máxima que nós vimos. Então estava variando de 9 a 11 reais mais ou menos. Esse era o preço do laudo de ECG feito com uma configuração dessa forma. Tá? Aquele estudo que eu mostrei para vocês, então para finalizar aqui, vou mostrar para vocês esse aqui do... Cadê você? O que nós fizemos... Só um pouquinho, já ele aparece aí. Esse aqui é aquele que nós estávamos conversando de manhã da assistência farmacêutica. Tá? Lembra que a gente estava mostrando aquele artigo lá da assistência farmacêutica? Então, o que nós fizemos aqui no estudo de custos? O que vale mais a pena? Fechar as farmácias todas do SUS, liberar esses recursos humanos, equipamentos das farmácias do componente especializado e contratar as drogarias, tipo farmácia popular? Então, qual que é a relação de custo-efetividade entre produzir a dispensação na prefeitura ou lá no estado ou contratar? Né? Então, a gente modelou, foi um trabalho mais detalhado de custo, tá vendo? O custo de cada medicamento dos dois lados, mas também, essa planilha é muito grande, porque nós pegamos todo o componente especializado praticamente. E todos os parâmetros que interferiam nos custos para a gente fazer análise de sensibilidade. Então, vou mostrar para vocês aqui o resultado. Então, vamos fazer aqui uma análise. Primeiro, custo-efetividade. Tinha efetividade aqui porque a gente considerava que havia ganho no acesso quando você põe na drogaria. Porque as farmácias do componente especializado, Minas Gerais, por exemplo, tem cerca de 50, são 28 regionais e umas 50 farmácias. Mas drogarias no estado, sei lá quantas tem, acho que só Belo Horizonte tinha 8 mil, né? Drogarias, sei lá. Então aqui, ó, estava mostrando o seguinte. Aqui é a dispensação do SUS. Tá custando aqui em torno, um pouco menos de 12 bilhões aqui de dólar PPP na época, ou reais, eu não me lembro mais. Se eu mudar, mas a minha efetividade de acesso está em 65%, 60 e poucos por cento. Tá? Em torno de 60% é o acesso aqui no SUS. Se eu mudar para o farmácia popular, a gente sabe que as farmácias privadas conseguem manter um nível de disponibilidade de 85% a 95%. Então, eu ia ganhar aqui pelo menos 85%. Só que eu ia aumentar meu custo aqui, ó, tá vendo? Ia sair de mais ou menos aqui, acho que 11 bilhões, né? Para quanto que está lá em cima? 13. Então, eu ia gastar 3 bilhões a mais. Eu acho que vale, né? A gente estava conversando mais cedo. Se fosse esse aumento de custo, nessa perspectiva, eu acho que valeria a pena. Se você perguntar para a população, Eu acho que
A população, se você colocasse um plebiscito, fecha a farmácia lá do SUS e coloca na drogaria da esquina. Vota aí. Entendeu? Eu acho que iria ganhar majoritariamente. Porque a população já tem a percepção de farmácia popular. Ela já sabe como a farmácia popular funciona para hipertensão, diabetes e tal. Eu acho que ganharia. Mas a gente não precisa fazer isso não. A gente pode vir aqui. Cadê você? Cadê você? Tem que diminuir esse cara aqui. Tá aqui. Porque é ruim ficar olhando para cima. A gente pode fazer análise de sensibilidade no custo. Por isso, aqueles custos, lembra a função de produção? Qual é o custo do laudo ECG se eu produzo 5 mil laudos por mês? Qual é o custo se eu produzo 10 mil laudos por mês? Qual é o custo? Vocês viram que o custo depende da produção? No laudo ECG, a dispensação é a mesma coisa. Qual é o custo da dispensação no SUS se o cara dispensa 10 medicamentos por dia? Pô, sai caro pra caramba. Quanto é que custa um farmacêutico no SUS? Se ele só atende 10 pacientes por dia, uma discussão que o pessoal da atenção farmacêutica faz comigo, eles ficam com muita raiva de mim. Mas eles não vêm com raiva de mim não, é da minha resposta. Porque assim, eu pergunto para eles, quantos pacientes você é capaz de atender por dia na atenção farmacêutica? Eu adoro a atenção farmacêutica, eu já investi $50 mil na minha própria farmácia. Eu abri um centro de atenção farmacêutica, não é questão de gostar não. Vamos fazer a decisão econômica? Quantos pacientes um cara de atenção farmacêutica vai atender bem? Quantos pacientes ele consegue atender por dia? Vamos pensar. O cara vai lá, ô dona Maria, vou conversar com a senhora aqui. Quantos medicamentos ela está tomando? 20. Vamos conversar com ela, entendeu? Não faz então, se você for 5 aí, você torna. Aí você vai ter que tornar coisa. Tudo bem, Não, 8 horas por dia, 8 horas por dia. 5 de manhã e 5 da tarde, então. 10. Não é isso? Eu sei, eu estou falando isso, mas eu tô brincando, assim, porque quanto menor a produção, maior o custo. Mas o primeiro atendimento vai demorar mais tempo do que os seguintes. Sim, mas você pode fazer o custo médio, então faz o médio aí para mim. Talvez não, se for idoso, ele pode marcar, porque eu acho que o primeiro atendimento vai demorar talvez 2 horas. Não, mas se fizer isso, você continua aumentando muito o custo por muitos anos. Porque você vai ver, vamos só calcular, Débora. Eu sei que todo fala em atenção farmacêutica, os farmacêuticos ficam doriçados. Mas aqui, ó, vamos calcular, vamos ser bem frio, decisão econômica. Aqui, ó, eu estou lá na prefeitura. O centro de saúde lá é 3.500 pessoas na unidade de assistência de saúde da família. 3.000 pessoas na unidade de assistência. Dessas 3.000 pessoas, vamos supor aí que você vai atender quantas aí? 1.000? Entendeu? Para fazer a atenção farmacêutica da base, ou 500, não sei. Mas se for 5 por dia, você não vai atender muita gente. Mas agora vamos só fazer a conta mais tranquila. 10 por dia, 20 dias por mês. 200 pessoas, não é isso? Qual que é o salário do farmacêutico justo para ele fazer isso? O cara tem para ir lá e meter o dedo no trabalho de 5 médicos. O cara não é um recém-formado, não, né? Vocês estão falando de farmacêutico recém-formado, não, né? Não. O cara vai virar e falar assim: endócrino, corrige isso aqui. Cardiologista, corrige isso aqui. Esse cara sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe, né? Ele tem formação em farmacologia avançada. Em 5 clínicas diferentes, que o médico só estudou uma. Beleza, então nós estamos combinados. Quanto que esse cara vale de salário? Quanto que você pagaria para ele aí na prefeitura? Como que é o salário que vocês falaram assim? O salário assim, para vocês aqui que estão na pós-graduação, vocês falariam assim: não, eu vou trabalhar com isso. 20 mil. 20 mil. As meninas que são. Deixa eu ir no mais baratinho. As meninas que estão formando aí, quanto que é o valor? 20 mil também, as meninas? Eu pensei num 10. Tá vendo? Entre 10 e 20, então chegamos no meio termo, 15 mil. Eu sei, você tem razão, eu não estou achando ruim não. O que eu estou dizendo é que eu vou fazer um ponto médio aqui. Mas gente, pera aqui. Vamos falar aqui, 200 por mês por 15 mil. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu acho que vai até mais, eu ainda fui generosa. Você foi gente, eu também acho. Mas aqui, ó, vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta? 220 mil. Cada paciente, a consulta custou R$100. Tá barato? Tá barato para quem? Quanto que custa o medicamento que ele está usando da atenção primária? Depende. Quanto que custa? Quanto que custa o medicamento da atenção primária? Quem que trabalha em farmácia de prefeitura aí?
R$1. Custa a internação deles dentro de carnes. Não, mas aí, peraí. Nós estamos agregando R$100 na consulta dele. O médico não ganha isso. Aí, beleza, vamos cair para 10 mil. Você está agregando R$50 no tratamento dele por mês. É maior do que a conta média de medicamento dele. Peraí. Aí você vai ter que fazer outras contas para você justificar isso, porque essa aí não justificou não. Mas só, a gente pode fazer outras contas. Você teria que pegar essa coorte inteira e falar que você produziu ganho na saúde. Não precisa... Uma coisa que o pessoal da atenção farmacêutica erra... Quantas é que o não, mas não... sucedidas, quantos eventos de saúde foram evitados? Não, peraí, vamos com calma, Bárbara. Porque uma das coisas que você tem que ter em mente é que custo-efetividade não precisa reduzir custo. Mas pode evitar. Não, calma. Não tenha juízo de valor ainda não. Ouve só o que eu estou falando. É custo efetivo quando custa mais caro, mas produz resultado positivo. O pessoal da atenção farmacêutica tem mania de vender falando que custa, mas reduz custo. Ou seja, que esse valor adicional reduz custo. Não precisa. A gente está disposto a pagar mais caro por benefício em saúde. Um ano de vida ajustado por qualidade está valendo R$40 mil. Então, eu poderia dizer que até R$40 mil de agregando de custo daria. Eu estou falando aqui para você que por paciente, de cara, nessa faixa salarial, sem considerar outros custos, eu estou agregando R$100 por paciente. Mas, dentro da lógica da função de produção de atendimento, agora é porque vocês já estão ficando espertos, né? Vocês já estão visualizando a função acontecendo. Para você fazer essa justificativa econômica, agora, você visualizou? Nós vamos pegar a função toda, verificar o ganho médio dessas 5 clínicas que nós vamos trabalhar, as outras não vão trabalhar, porque senão a gente pode errar e diminuir o custo. Tem que ser igual a indústria farmacêutica. Não dá tiro errado não, que você vai atrapalhar seu cálculo de custo-efetividade. Se seu nicho são essas 5 clínicas, é grávida, é criança, é cardiologia, é diabetes e velhinho polimedicado, são só essas 5. O cara apareceu com um problema endócrino lá, não é com você não. Se não se abaixa, pelo menos não nessa fase de ensaio clínico. Mas o que eu estou falando para vocês é que você tem que fazer essa função de produção. Então o que eu falo para o pessoal da atenção farmacêutica? Eu falo, olha, se você chegar só com esse discurso hoje é muito frágil, porque você está agregando R$100 no custo do tratamento. É mais do que o medicamento dos pacientes na maioria dos casos. O medicamento de hipertensão e diabetes não custa R$100 na perspectiva do SUS, é muito barato. É centavos naquele custo do medicamento, sem considerar o custo do serviço. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que ver a função de produção toda e ver essa produtividade. Aí, Bárbara, se a gente for montar, a gente não vai fazer o serviço, a gente vai contratar a galera, né? Então nós vamos falar assim, Bárbara, vai fazer 5 por dia não, vai fazer 20 para aumentar a produtividade. Entendeu? Não, mas é média. Aquele primeiro que ela quer gastar 2 horas, ela tem que compensar nos outros que não precisa gastar. Então você tem que fazer o protocolo de intervenção. Entendeu? Aí você faz a função direitinho e consegue distribuir bem os custos. E, de novo, não precisa ser mais barato. Nós estamos pagando R$40 mil no mínimo para um ano de vida de qualidade toda vez que uma indústria traz um medicamento novo. Então, visualizamos isso, beleza. Então, nós fizemos custo-efetividade aqui e vimos que nesse modelo ali aumenta em 25% o acesso, mas custa mais 3 bilhões. Mas uma coisa que nós podemos fazer na análise de sensibilidade, por exemplo, aqui, ó. Eu fiz uma análise de sensibilidade aqui, que é o custo do farmacêutico. Ó. E se o farmacêutico ganhasse igual o ministro, o teto lá, ó, ali, ó, tá vendo? Ó? O salário dele é de 4 mil bruto, isso aqui é bruto, tá? A 39 mil, que é o teto do servidor público. Aí, o programa está calculando com base em todas aquelas variações de custo, ele está calculando essa. Então, o que ele está te mostrando aqui nesse gráfico? A gente está avaliando o tanto que isso impacta. Tá? Então, eu colocando aqui em custo, porque nesse momento só o custo me interessa, aqui embaixo eu tenho a farmácia do SUS, tá vendo? Ó, eu saí desse nível aqui, quando eu aumento o salário do farmacêutico, tá vendo? Para esse nível aqui. Então, passou a custar, tá vendo? Ó, farmácia privada está lá em cima ainda. Tá? Mas eu posso fazer mais uma outra brincadeira aqui, ó. Porque eu posso virar, quando a farmácia privada souber que você está passando o salário de farmacêutico para 39 mil,
Né? O cara fala assim, não, peraí que eu consigo reduzir meu custo. Aí, será que o cara da farmácia privada consegue reduzir o custo? Então, ao invés de eu trabalhar com a variável farmacêutico, eu vou trabalhar com desconto. Olha o tanto de variável, gente. Deus me livre, né? É só a Marina Morgado e eu mesmo, dois loucos. Custo, cadê desconto? Aqui, ó, desconto. Então, vamos variar o desconto? 1 sem desconto. Tá? Multiplica por 1 o valor, não tem desconto. Multiplica por 0,3, 70% de desconto. Ok? Então, a gente vai simular entre 100 desconto e 70% de desconto. Aí agora, olha que gráfico lindo esse. Só que eu vou mudar para custo, porque aí está net benefício e é difícil de entender. Agora aqui vocês estão vendo. O que é esse pontinho aqui, gente? Olha aqui embaixo, a quantidade de desconto, tá vendo? Então, quanto de desconto, se eu chegasse para a farmácia privada e falasse com ela assim, agora você pegou aqui, Bárbara. Farmácia privada, você me dá aqui em torno de 25%, 30% de desconto? Eu não estou vendo direito o gráfico, mas é mais ou menos isso aqui. Se o cara me der, é igual, só que a farmácia privada produz muito mais acesso do que a farmácia pública. Ela tem plantão 24 horas, tem capilaridade e tem disponibilidade de 85% a 95%. Aí, viu ali que interessante? Então, o custo, gente, eu estou finalizando aqui essa parte, vou passar para o Daniel, é que custo é um negócio muito fluido. Por isso que a gente faz análise de sensibilidade. Primeiro, o custo depende da sua função de produção, ele está interagindo com outras coisas. Na função de produção, depende da quantidade que está sendo produzida para você chegar ao valor médio dele. E mesmo quando você chegou ao valor médio dele, numa análise de sensibilidade dessa, por exemplo, essa conta medicamento aqui, ó, ela está com mais ou menos 12 bilhões de reais. O que vocês acham? Se o Ministério da Saúde, o Conasems e Conas, fizesse uma reunião lá em Brasília, chamasse as farmácias privadas, o sindicato das farmácias privadas e indústrias farmacêuticas e empresas de logística, e falasse assim, vocês me dão 30% de desconto, nós vamos passar a conta toda do medicamento especializado para vocês. Vocês acham que eles iam dar? Eu tenho certeza. Sabe por quê? Sabe o que eu fiz? Liguei para o pessoal da CEMED e liguei para o pessoal do Sindusfarma e perguntei assim, do preço da CEMED, qual é o valor médio de desconto que as drogarias de fato estão vendendo? Porque quando vocês vão comprar um remédio na drogaria, o cara não te oferece desconto? Não precisa nem pedir. Não precisa nem pedir. Eles falam assim, se você cadastrar aqui eu te dou. E o preço que eu tenho que olhar ali é o preço que está registrado. Do lado da licitação, é o preço da licitação. Então eu tenho o preço público mesmo. Do lado da farmácia privada, o preço que está ali é o preço da CEMED PMVG 0 ou PMVG 18. Esse preço aí é CEMED? CEMED PMVG 18. Ah? Então, em tese, na verdade, o público é privado é muito mais bom. Porque ninguém faz o preço CEMED a não ser altíssimo. Exatamente. Você sabe o valor de desconto? São 70%. 70%. O valor de desconto para produtos similares no mercado real é de 76% nesse ano que nós fizemos. E se for genérico, cai um pouquinho, tipo 65%, 60%. Se for referência, 30 e poucos. Então, moral da história, vale a pena. Agora, finalizando mesmo, que eu vou passar a fala para impacto orçamentário, por que a gente não faz então? Bom, tem dois problemas. Um ideológico, essa discussão é meio travada, porque parece que está privatizando, entendeu? Ela é travada no Brasil. Ninguém discute isso, porque isso implica em discutir que está funcionando mal. E ninguém fala que o SUS funciona mal, todo mundo tem medo de falar isso, porque se falar que o SUS está funcionando mal, vai privatizar o SUS. Entendeu? Então as pessoas têm dificuldade de falar isso. Mas aí, a gente no artigo, deixa eu diminuir aqui, não aparece aqui, não aparece. Aqui. Seria isso. No artigo, qual que foi a próxima etapa? Vocês viram ali, né? Nós conseguimos estabelecer que um desconto na faixa de 30% ele igualaria com o custo do SUS. Porque na prática o que a gente calcula é quanto o SUS agrega no preço do medicamento, ou seja, qual é o custo. O que o SUS faz?
ele compra o medicamento. Na maior parte das vezes ele não produz o medicamento. Então o que ele faz? Ele faz um serviço. Então você está calculando o custo do serviço na perspectiva do SUS. E o custo do SUS, perspectiva do SUS e no SUS. Tá? Porque a Débora pode... Vocês trabalham para o SUS também? Vocês têm credencial? Tem algumas parcerias com a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul que atende SUS, a Santa Casa da Bahia também atende SUS. Tem algumas unidades dela que atendem SUS. Então, o SUS, o pagamento que é feito para ela é na perspectiva do SUS, mas ela é privada. Tá certo? Que seria o modelo farmácia popular da oncologia. Né? Mas aí o que a gente fez? O que barra, sob o meu ponto de vista, no Brasil, tá, gente? Finalizando, e passando a palavra para o Daniel, né? Aqui é aquele gráficozinho que vocês viram, né? Vocês estão vendo aqui, ao nível de desconto, aqui tem o valor exato de desconto dentro desse modelo, 35,19, mas entendendo que tudo é modelo, né? Aí, o que a gente vai fazer? O cenário de impacto orçamentário. Então, o impacto orçamentário, aqui, nós temos a seguinte questão. Primeiro, já existe um crescimento ou decrescimento de qualquer demanda. As demandas crescem e decrescem. Existe um histórico. Então, quando você vai projetar o impacto orçamentário para o futuro, né? Igual nós vamos aqui, ó, ano 1, ano 2, 3, 4 e 5, tá vendo? Tá aí? Estou projetando 5 anos para frente. Então, quando eu estou projetando esse cenário de impacto orçamentário, eu tenho que perguntar qual era a tendência natural disso. Era crescer ou diminuir? Você está esperando que cresça ou diminua? Então, no caso do componente especializado, o que a gente fez foi pegar toda a demanda por componente especializado do Brasil, 10 anos, 20 anos, nós pegamos os últimos 3 ou 5 anos e criamos uma equação de regressão, tá certo? Regressão do crescimento. Então, com essa equação de regressão do crescimento, a gente tem a taxa que a gente esperava crescer. Então, o que a gente fez? A gente pegou o ano base nosso e fomos crescendo. Então, aqui é em número de tratamentos e aqui é em valor, tá? Do lado de cá. Está pequenininho aqui do lado de cá, não dá para ver tudo. Mas o que acontece? Todos os dois partem do mesmo ano base, 21 milhões de tratamentos fornecidos no componente especializado, tá? Base year. No ano seguinte, se eu passei para a farmácia popular, modelo, o acesso dela, proxy de acesso, ela tem 25% de disponibilidade a mais do que o valor médio encontrado no SUS. Além de outras facilidades, né? Você está perto da sua casa e tal, pode haver um incentivo econômico para o cara te atender, né? Podem aparecer incentivos novos que a gente não tabulou aqui. E aí, quando você faz isso, você tem um acréscimo do lado do privado de 25% mais o crescimento vegetativo que era de 6%. O 6% aqui já era o crescimento olhando a tendência histórica nessa equação de regressão. E aí você vai ver, então aqui nós aumentamos. O que eu teria de impacto incremental no acesso? Eu teria, no final de 5 anos, 18 milhões de tratamentos a mais sendo oferecidos. Esses 18 milhões de tratamentos a mais custariam 4 bilhões de dólar PPP. Tá certo? O que significa isso? Significa que, apesar de ser igual e melhor, haver dominância econômica pelo modelo de contratar as farmácias privadas, a dominância, né? Se eu conseguir os 35% de desconto, porque me parece óbvio conseguir, tanto o Sindusfarma quanto a CEMED me fala que o valor praticado tem desconto médio de no mínimo 35% para o referência, então eu vejo que não teria dificuldade de atingir esse ponto. Se é o mesmo preço e dá mais acesso, e eu como gestor estou investindo na assistência farmacêutica para quê? Para acesso. Então, ao fazer isso, objetivamente, em termos de economia, a gente chama que esse cenário está dominado. A dominância econômica dele, porque ele é igual em preço, mas muito melhor em acesso. Então, se você está pagando o mesmo preço por uma coisa que é melhor, está dominado. Só que ele custa, isso não significa que ele custe menos. É o que eu estava falando da atenção farmacêutica. Pode custar mais e ser melhor. Então, nesse caso, esse acesso incremental significaria que eu teria que ter mais 4 bilhões de dólar PPP. Se eu considerar só o dólar PPP na proporção de hoje, seria 20 bilhões de reais a mais. Entendeu? Então, agora vocês entenderam por que ninguém quer mudar. Porque ao melhorar o acesso, eu aumento o impacto orçamentário.
conversei já com um monte de gente. E a gente vai chegando à mesma conclusão. Bom, então terminando, então a gente viu aqui um ciclo completo até o impacto orçamentário. Eu vou passar a palavra para o Daniel, para ele vir brincar aqui com o impacto orçamentário dele. Eu não sei se a palavra é triste, né? É meio assim chocante, né? E é engraçado que eu tenho a minha experiência ruim é com a direita e com a esquerda e com o centro. Entendeu? Eu conversei com um cara que desenhou Farmácia Popular e mostrei para ele os dados. Eu falei assim, cara, por que isso não acontece? Ele falou assim, Augusto, ele estava na Interfarma nessa época, mas ele foi o cara que fez a CEMED. Ele estava no governo quando a CEMED foi criada, ele era o cara lá do governo na época da CEMED. Ficou até o governo Lula, saiu na segunda gestão do governo Lula e foi trabalhar para a Interfarma. Ele virou para mim e falou assim, quando eu estava no governo, Augusto, eu fiz uma audiência pública com o Congresso e muitas prefeituras chegavam para mim e falavam assim, somente as pequeno porte, pô cara, se começar a ir na farmácia privada e fizer isso, como é que o paciente vai saber que fui eu que dei o medicamento? Clientelismo. Então a primeira política, que é conhecida no Brasil, clientelismo. São questões culturais do país. Mas aí eu chego lá na indústria farmacêutica de grande porte e tal, e vocês devem ter visto aí, alguém que já trabalhou com os relatórios, quem está trabalhando com a gente, o cara quando, de manhã a gente falou, né, compra direto internacional. O cara vai lá, compra internacional isento de imposto. Vamos pensar, quando o cara incorpora na Conitec, uma indústria farmacêutica multinacional, e a gente faz essa estimativa de impacto orçamentário, o governo tem que fazer um contrato, dispensa de licitação, inexigibilidade, não sei o que é. Pensa só isso. Só que ele faz um contrato só com aquela empresa. Ok? 75% do valor do ano do maior mercado público do mundo. Que empresa multinacional que quer mudar esse modelo? Ela não faz isso em lugar nenhum do mundo. Porque quando ela fecha o contrato da incorporação, ela está exclusiva no mercado por uns 10 anos, com o governo comprando direto dela, no mínimo 75%. Se o cara errar a programação, o problema é dele. Porque ele compra entre 75% e 125%, né? Quando você tem um contrato na administração pública, você pode comprar, você faz o contrato para 100%, você pode reduzir 25% ou aumentar 25%. Mas é no mínimo 75% da receita. O cara deve ligar para a matriz lá na Europa, nos Estados Unidos, e falar assim, incorporou na Conitec, pode me dar meu bônus aí, já vendi 75% da produção do maior mercado público do mundo. É isso que o cara vai falar. Ele quer mudar esse modelo? Não quer. Por quê? Porque nesse modelo, o que nós fazemos? Nós pagamos no momento da dispensação. Lembra daquele fluxo? O cara só vai receber quando o medicamento estiver na mão do paciente. E aí ele vai ter que vender pulverizado. Ele vai ter que negociar com todas as clínicas e farmácias do país. Então, todos esses detalhes fazem difícil a mudança do modelo no Brasil. E a gente continua sendo responsável por 80%, 90% do gasto com medicamento na prática. Tá? No caso do componente especializado, ainda tem o LMR. Vocês pensaram? Pensamos. A gente pensou naquele fluxograma de processo, a gente sugeriu não mudar essa etapa. Por isso que nós colocamos no custo que a etapa de gestão e controle continuaria do mesmo jeito. Nós não mudaríamos ela, diferente do Farmácia Popular. O Farmácia Popular não fez isso. Então, esse modelo tem uma mudança essencial do programa Farmácia Popular. O Farmácia Popular não faz controle dos usuários. Então, muitas vezes a sobreposição lá. Aqui não. Aqui a gente consideraria que o paciente continua entrando com o pedido na secretaria, a secretaria aprovando. Só que no momento que ele está aprovado, imediatamente ele já pode ir na farmácia privada. Não precisa ficar esperando para ter compra, para chegar, nada disso. Entendeu? Então, o controle do paciente, até se quiser fazer atenção farmacêutica, integração na rede, continua na mão da Secretaria de Estado e da Prefeitura. Então, eu acho essa etapa ela é fundamental para funcionar, né? Então, essa sua pergunta é muito importante porque não é o programa Farmácia Popular. Tá? É muito diferente dele quando você faz essa gestão e você passa para o SUS a alternativa de dizer quem de fato vai ter acesso ou não e por quê. Porque nós temos protocolo clínico, nós temos diretriz terapêutica, né? E nós estamos falando aqui de medicamentos que são majoritariamente de alto custo. Então você pode ter muito desperdício de recursos se você expandir o acesso sem qualidade. Entendeu? Como foi feito no início da Farmácia Popular, que havia denúncias, foi feita uma audiência pública, não sei se chegou a ter CPI, acho que não,
mas eu me lembro de um relatório que chegou para mim de um órgão desse de controle, que tinha município de interior aí, de farmácia, que pegava o catálogo na época telefônico, ia vendo todos os pacientes falando assim, ô fulano, tem medicamento aqui para você, como é que é seu CPF? Eu pensei que tinha que mandar o CPF e ter um número de cadastro do CRM lá. Tinha um amigo médico que punha lá e punha a cidade inteira no programa Farmácia Popular. Teve denúncias desse tipo. Por isso esse ponto que você falou é muito importante. O controle tem que continuar na mão das equipes de referência e contra-referência. Aí, mas ele te dá uma autorização simples, chega no seu celular. Só autorização, dispensação. Seu processo foi aprovado. Pode ir em qualquer farmácia que você quiser, na hora que você quiser.